Bem-vindos ao episódio desta semana do Anitta no Trabalho. A Anitta aprende a respirar. No início, o processo de aprendizagem até foi físico, pois a nossa convidada formou-se em cardiopneumologia e fez um mestrado em Engenharia Biomédica na Faculdade do Porto, aprendendo ao longo dos anos as várias técnicas que foi aplicando à sobrevivência. No entanto, sentia que provavelmente não passava disso, sobrevivência. E aos 30 anos, insatisfeita, decidiu parar e reaprender a respirar. Fundo, bem no seu interior, revelando a sua essência e a sua alma através da escrita. E foi assim que o ato de respirar deixou de ser artificial e forçado e se tornou quase imperceptível de tão natural que passou a ser. Bracarense de nascimento, reconhecemos-lhe o olhar de frente e o ar de quem pertence a si própria que o Miguel Esteves Cardoso atribui às mulheres do Norte, encontrou o seu próprio norte com a escrita. Escreveu para o Expresso, de 2009 a 2014, e colaborou com a revista Exame entre 2011 e 2013. Mas foi com o seu romance A Segunda Pele da Acácia Mimosa, lançado em outubro de 2014 em Portugal e em abril de 2015 no Brasil, pela Chiado Editora, que revelou, de forma surpreendentemente madura, o seu talento. Já no segundo romance, Quando Ruiu a Ponte sobre o Tamisa, publicado em maio de 2016 pela editorial Novembro, de forma vem mostrar que está já além de jovem promessa. Olá, eu sou a Eli. Olá, eu sou a Billy. E connosco está a Ana Gil Campos. Olá, Ana, bem-vinda ao Anitta no Trabalho. Obrigada. Olá às duas. Olá, Ana. Olá, Eliana, olá, Ana. Olá, Billy, vamos corrigir isto. Olá. Não, é como somos muitas Anas, eu posso ficar como Billy e tu ficas como Ana e não se fala mais nisso. Combinado. Ana, a pergunta que se impõe é: o que é que leva uma cardiopneumologista com um mestrado em Engenharia Biomédica a largar tudo e dedicar-se à escrita de romances? Pois, assim parece muito dramático, mas não foi uma coisa assim radical. Realmente eu parei, passado algum tempo de insatisfação, não me sentia realizada no meu trabalho e na minha formação académica, e parei para pensar naquilo que eu gostava de fazer. E na altura era escrever aqueles textos que eu fazia para o Expresso, que eu escrevia semanalmente e tinha liberdade para escrever sobre o que queria e era isso que me realizava. Só que apesar de escrever, eu nunca considerei fazer disso o meu trabalho. Sempre vi a escrita como algo que eu gostava muito de fazer, mas que era o meu hobby, algo que eu fazia para mim. E então parei para pensar e decidi, não, realmente escrever é aquilo que eu gosto de fazer. Mas daí a pensar que iria escrever romances também não foi algo imediato. Comecei, gosto de escrever, mas escrever o quê? Ser jornalista, escrever crónicas. E depois pensei, se calhar, já que sou criativa, juntar tudo, a criatividade e a escrita, e comecei assim a escrever romances. Foi o meu primeiro romance, que foi A Segunda Pele da Acácia Mimosa. Por isso não foi assim de um dia para o outro. Já era um processo que vinhas a trabalhar, certo? Sim, mesmo inconscientemente, acho que sim. Como é que começou a colaboração com o Expresso e com a revista Exame? Porque antes disso não escrevias. Sou muito proativa e então eu lanço mais coisas. No Expresso enviei um e-mail a propor-me para escrever para o Expresso. Então eles foram muito rápidos na resposta. Passado 15 dias disseram-me que no jornal que não tinha espaço para mim, não é? Mas que no site deles que havia essa possibilidade para enviar os textos. Então eu assim fiz. Enviei os textos, já tinha escrito, os textos meus, que eu sempre escrevi, guardava, não é, em pastas, e enviei. E aceitaram, e eu fiquei felicíssima, criaram um blog que se chamava As Aventuras de uma Empreendedora, e pronto, e tive o meu espaço que tive durante 5 anos. Para a revista Exame foi exatamente o mesmo, a diferença é que eu já tinha uma ligação com eles, já me conheciam, não é, porque a revista Exame pertence ao Expresso. E aí propus-me, eles disseram que sim mais de uma vez e foi assim que começou, com entrevistas a empresários. E o que é que te levou a isso, não é? Porque tu falas de ser um processo muito teu, não é? Descrevias para ti e guardavas. O que é que te fez assim despertar para partilhar, não é? E começar a partilhar os teus textos e as tuas reflexões? Eu sempre li muito, então às vezes eu lia
texto de outras pessoas e pensava assim, sou capaz também de fazer assim, também de partilhar os meus pensamentos, a minha escrita, porque não? Passar de leitora a escritora. Lá está, eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, sou muito, muito proativa, lanço muitas coisas, não me fecho numa caixinha, talvez seja isso. Também não acho que sou super mulher, claro que não, mas tento pensar mais além. Como é que tu foste formulando essa decisão? O que é que mais pesou na altura de decidires largar a tua área da saúde? Apesar de ser competente, sempre fui, não gostava mesmo do que fazia. Aliás, a única coisa que eu gostava era da interação com as pessoas, mas aquilo era muito rotineiro, era como... Isto é a minha sensação. Era o que eu sentia, que entrava numa fábrica e fazia aquilo, a hora de sair e vinha-me embora, ou seja, fora do meu horário do trabalho era quase uma libertação. Aí sim dedicava-me à escrita, fazia as coisas que gostava. Por isso acho que foi busca pela felicidade, sem dúvida, foi isso que me motivou a largar tudo e partir para a escrita. Ou seja, decidi não ser infeliz. Acho que me considerava uma pessoa infeliz e tinha de fazer alguma coisa relativamente a isso. E decidi mudar. Quando tu começaste a escrever, para que é que servia a escrita quando começaste? Quando comecei, em que sentido? A partilhar com os outros? Ou antes? Não, antes, para ti. Quando começaste a escrever, servia para quê? Qual era o lugar que a escrita tinha na tua vida? Bem, isso começou desde muito, 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 muito cedo. Eu lembro-me com uma brincadeira que eu tinha quando era muito miúda, sei lá, com 5 anos, já sabia o abecedário. Eu pegava numa agenda, não sei se vocês lembram daquelas agendas com uma capa dura, que antigamente toda a gente tinha, e então agrupava as letras e perguntava aos meus pais se era uma palavra. Eu acho que sempre tive essa necessidade de me expressar através das letras. Pronto, então começou pelas palavras, depois pelas frases, eu não sei, acho que sempre fui muito tímida, acho que é a maneira mais sincera de me expressar, talvez. Mais sincera no sentido de me sentir mais à vontade. Como é que uma pessoa tímida depois ao mesmo tempo é tão proativa e escreve para o Expresso? Escreve ao Expresso a perguntar se querem. Mas aí há uma explicação. Eu nunca fui assim. Eu acho que quando nós somos muito apaixonados por uma coisa, parece que tudo muda, parece que há um brilho dentro de nós que nos faz ir até ligar-nos às pessoas, aos sítios, não sei, acho que é uma energia que vem dentro de nós quando nós gostamos muito de alguma coisa e ultrapassa tudo, até a timidez. Olha, e sentes que a escrita também te ajudou nisso e que te ajudou a definir-te como a Ana Gil Campos? Sim, claro. Acho que é um processo paralelo. Acho que vou evoluindo à medida que a idade passa, nós vamos evoluindo como pessoas, não é? Isso também se vai refletindo na minha escrita. E ao mesmo tempo que escrevo, também me permite evoluir a mim própria. As duas evoluções já não a par. Tu achas que encontraste o teu estilo ou é também da mesma forma? Achas que também vais evoluindo ao longo do tempo e que podes estar neste momento mais ligada a romance, mas que até podes ter uma evolução diferente? Ou sentes que esta é a tua casa? Eu sinto que esta é a minha casa. No entanto, eu não me fecho num cubinho. Há pessoas que leem as minhas coisas e dizem, vê-se logo que és tu que escreves. Dizem que só tenho tenho o meu estilo. No entanto, eu não me preocupo com isso. E por isso, não sei, eu neste momento estou a escrever romances, gosto de o fazer, mas não quer dizer que daqui a algum tempo não escreva outro tipo de escrita, sei lá, que não escreva poesia ou que não escreva contos. Se bem que tu vais escrevendo alguns contos. Sim. E isso é uma forma de dares vazão ao teu veio criativo, digamos? Gosto muito de diversificar o meu trabalho. Também escrevo poemas, mas o poema é mais uma explosão, é quase como uma necessidade, é algo que surge, eu tenho de parar para escrever. É a única coisa que me surge dessa maneira, a única forma de escrita.
Os contos adoro, acho que são pequenos textos e que podem conter muita informação, são muito concentrados. Gosto muito. Sim, não me fecho. Também gosto de escrever, tenho o meu blog e escrevo textos, reflexões. Por isso tento escrever um pouco tudo, não me obrigo a isso, mas acho que é importante. Olha, há pouco estavas a contar sobre os textos sobre empreendedorismo e escreveres também sobre empreendedores. O que é que tu descobriste com esse trabalho? Que características é que tu eventualmente descobriste que definam um empreendedor? Eu acho que o empreendedor é uma pessoa dinâmica, com uma mente aberta, proativa, que busca inovação ou está um bocadinho mais à frente. Acho que é isso. E tu fazias entrevistas às pessoas ou escrevias sobre material que encontravas? Quando escrevi para o exame, fazia entrevista às pessoas, sim. Preparava a entrevista, deslocava-me ao local, fazia a entrevista, estava uma trabalheira imensa, trabalhava o texto, porque o texto não vinha em forma de pergunta-resposta, era trabalhado e era assim. E houve algum exemplo que tivesse marcado? Não me recordo, também não foram muitas, foi um período curto de tempo, mas não me recordo nenhuma em particular. E tu sentes-te como empreendedora? Sim, o empreendedorismo normalmente está, de forma errada, associado a pessoas que têm empresas, não é? Empresários, ligado a números, a contas, mas acho que eu sou ligada a um escritor, um pintor, escultor, podem e devem ser empreendedores, porque temos de ser os primeiros a lutarmos pelo nosso espaço, pelo nosso caminho. E sim, vejo-me como uma pessoa empreendedora. E como é que tu organizas o teu dia-a-dia? Como é que eu organizo? Eu levanto muito cedo, porque o meu marido levanta cedo para ir trabalhar, por isso tomamos o pequeno almoço juntos. Trabalho a manhã inteira. Esta é a minha rotina. Faço o almoço, a seguir ao almoço retomo o trabalho. Ao final do dia faço aquelas atividades domésticas que têm de ser feitas, faço o jantar e acho que só paro de trabalhar quando começo a jantar. Depois a partir daí não faço mais nada, mas trabalho de manhã cedo até ao final da tarde. E agora uma curiosidade relativamente à escrita. Normalmente quando estou a escrever um romance, escrevo um capítulo no próprio dia, ou seja, eu nunca deixo um capítulo a meio para o dia seguinte. Isso é uma obrigação, algo que eu estipulo para mim própria. Tens outras regras que te pareçam interessantes partilhar? Sou muito disciplinada, por isso eu organizo tudo. Eu tenho uma agenda escrita, eletrónica, à moda antiga. E sim, organizo tudo. Eu normalmente consigo prever quando é que acaba um trabalho, mesmo que demore 6 meses, 7 meses, 1 ano, consigo planear, é verdade. Agora suspiramos todas aqui de inveja, não é? Exato! Não, mas é que eu sou mesmo disciplinada e se eu estipulo que tenho de escrever algo num dia e não o faço, sinto-me mal. Sinto-me mesmo mal. Tipo aquelas pessoas que se habituam a ir ao ginásio e depois se não forem ficam mal dispostas. Isso acontece comigo com o trabalho. Olha, mas sentes que és perfeccionista e que voltas atrás depois ou é um processo mais limpo, no sentido de, ok, esta é a minha produção do dia e vou passar para o passo seguinte ou para o capítulo seguinte? No próprio dia eu escrevo livremente, sem correções. No final leio e faço essa tal limpeza, se as correções têm de ser feitas. Depois imaginem que um romance tem 5 partes, como é o caso deste último. Quando acabo de escrever uma parte, volto ao início e leio tudo seguido. Até para haver alguma coerência, já incoerências de um nome, de uma localidade, e é preciso ter algum cuidado. E no final do romance volto a ler tudo do início ao fim. Mas a escrita é fluida e não ando a cortar, a apagar. Vai acontecendo. É que nós estamos a ouvir-te e pareces o nosso role model, porque tens o lado criativo, não é? Tens o lado criativo e produtivo e ao mesmo tempo tens toda a disciplina que nós andamos aqui a lutar para agarrar. E, portanto, nós íamos fazer-te uma pergunta que é: consideras que a tua vida pessoal, familiar se confunde com a profissional? E nós estamos quase à espera que nos digas: não, faço uma separação completa e absoluta. Faço, e sou muito militar nisso.
Olha, eu estou a achar que neste momento vamos receber não e-mails, mas telefonemas a dizerem, pelo amor de Deus, ponham-nos em contacto com a Ana Gil Campos. Não sou nada perfeita, nada, tenho imensos defeitos. Mas separo porque acho que é importante separar. Separo em relação à gestão de tempo. Partilho o que estou a fazer e gosto de partilhar. Mas em relação à gestão de tempo, separo bem. E eu, lá está, como já vos tinha dito, que sou muito proativa, lanço muitas coisas. E às vezes tenho de pôr uns limites em mim própria. Não dizer que sim a tudo, porque eu não posso prejudicar a minha vida familiar, não é? Tenho um marido e não posso dizer. Claro que esta fase é mais complicada porque eu agora estou no processo de divulgação do romance. Então isso implica ir a feiras de livros, a livrarias, normalmente são em horários ao fim de semana ou seja, passam-se em alturas de tempo em que deveria estar com a minha família, com os meus amigos. Mas ultrapassando esta fase, volta tudo ao normal. Olha, estavas a falar agora desta parte da divulgação. Como é que é o ciclo todo do livro? Desde a ideia, se calhar, original, até à venda da ideia a uma editora, como é que isso se processa? Bom, eu não tenho muita experiência porque este é só o meu segundo romance, não é? O que eu faço é, escrevo romance sem pensar se vou ter receptividade ou não, porque é uma incógnita, e se me puser a pensar nisso, então não avanço no meu trabalho, não é? Ou seja, trabalho sem pensar nisso, e tento não me preocupar com isso. No final do trabalho estar escrito, proponho às editoras, a editoras, e não é qualquer editora, convém, isto é preciso ter algum cuidado, que eu no início não tinha assim muita percepção, mas é preciso ter algum cuidado. Depois as editoras que nos possam interessar, aí sim propormos o nosso trabalho e esperarmos que alguma se interesse por ele. Depois a reunião, analisar as questões contratuais e o processo depois é natural, as coisas vão acontecendo. E depois a promoção parte de ti? Sentes que também tens de ser tu a promover o teu trabalho ou depois aí já tens alguma ajuda por parte das editoras com quem vais trabalhando? São as duas coisas, ambas são importantes. Ou seja, uma editora não se pode esforçar que um trabalho, que um livro seja promovido sem a colaboração de um autor. Isso é possível, mas se calhar os resultados não são tão bons. E um escritor querer se promover sem a colaboração de uma editora também é uma luta, não é justo também. Ou seja, o trabalho tem de ser em conjunto, em equipa. E então, voltando aí à questão da tua rede de apoio, tu sentes que depois tens aí toda a tua rede familiar e amigos a impulsionarem-te? Sim, tenho muita sorte. Tenho um grupinho de fãs que me apoia. Assim, eles apoiam-me bastante e tenho muita sorte mesmo. Olha, mas estavas a contar que começas por escrever o teu livro, depois, quando o tens completo, é que vais submetê-lo a algumas editoras, mas entre chegar o rendimento correspondente ao trabalho que tu fizeste, podem passar, meses, não sei se anos? Pois, exato. Por exemplo, este livro, este último romance, acabei de o escrever em junho do ano passado, 2015. E ele só foi publicado agora em maio de 2016, não é? Porque aquele processo de enviar, esperar, isso tudo demora algum tempo. E não fiquei parada, como é óbvio, já comecei a escrever outro trabalho, que neste momento estou a trabalhar, por isso eu não fico à espera. O retorno, neste momento, tenho um apoio, uma rede de apoio que me permite trabalhar assim. Como vocês devem imaginar, o retorno neste momento não é imediato. Mas consideras isso também, imagino, como um investimento, não é? Sim, senão não estaria a fazer. Tu trabalhas a partir de casa ou vais a algum outro sítio? Não, trabalho a partir de casa. Tenho um escritório em casa e trabalho em casa, ou seja, não apanho trânsito feito para o trabalho. E sentes solidão? Se sim, como é que lidas com essa solidão? Não sinto solidão nenhuma, isto é perfeito para mim.
Porque eu tenho as minhas personagens e então eu nunca estou sozinha, elas estão sempre na minha cabeça e nos meus dedinhos. Então eu não estou mesmo sozinha. Sinto-me muito acompanhada até. Eu não sou maluca. Não, nós estávamos já a pensar que se calhar devíamos encontrar alguns personagens também porque tem sido um dos temas que nós falamos, não é? Da necessidade e isso é uma questão que gostava de colocar, que é, mas sentes em algum momento necessidade de ir buscar inspiração fora? Como é que é o processo criativo? Está tudo aí dentro ou tu tens necessidade de ir à procura de alguns estímulos? Não sinto a necessidade, mas óbvio que acontece muito. Por exemplo, eu já disse que escrevo aqueles textos para o meu blog, que são reflexões. Acontece muito sair para tomar café ou para ir a algum lado e penso, a inspiração às vezes vem para aí, para esses pequenos textos. E inconscientemente, provavelmente para os romances também, é normal que isso aconteça. Sim, é bom sair de casa, é bom estar com as pessoas, é bom ver filmes, ouvir música, ir a galerias de arte, porque sinto que há uma forte inspiração, desses sítios podem surgir, pode surgir a inspiração, mas não é algo que eu busque intencionalmente, mas sei a importância disso e funciona. Lendo o teu blog, dir-se-ia que tu vais buscar inspiração às coisas normais, digamos, do dia-a-dia. Um post que eu gostei imenso de ler foi da tua experiência na Feira do Livro em Braga. Sim. E fiquei muito intrigada. Nunca tinha ido a uma feira do livro e então estacionei o meu carro e estava a ir a pé e pensava, o que é que eu venho aqui fazer? Normalmente estava habituada às feiras de livros para ver livros e para comprar, mas estar lá, o que é que eu ia fazer? E foi giro, eu adorei a experiência, adorei o contacto com as pessoas, eu achei maravilhoso. Recebes correspondência ou recebes comentários de quem compra os teus livros? Sim, claro que sim. Fico contente no momento, mas não fico a pensar nisso, porque a vida continua e tenho muita coisa para fazer, muito trabalho. Mas sim, fico contente e voltando à Feira do Livro foi energizante, sim, porque estive com pessoas que não me conheciam e que eu não conhecia também e estiveram lá a conversar comigo, foi giro, foi uma experiência muito enriquecedora. Olha, estou cheia de vontade de fazer-te uma pergunta. Há alguma coisa que tu não gostes neste processo? Pareces tão peixe dentro d'água em todo este processo e na forma como estás a encarar este teu projeto, que fica aqui a questão, há alguma coisa que não gostes tanto ou que seja mais difícil? Sim, o que eu mais gosto de fazer é escrever, é estar no meu escritório, escrever com a minha rotina, assim tudo muito calminho, muito planeado. A partir do momento em que acabo o trabalho, antes do lançamento do romance, começo a ficar muito ansiosa, porque eu fiquei vários meses até sem ter um contacto com estranhos, com desconhecidos. Isso causa-me logo muita ansiedade e passo a ter uma exposição pública também. Tenho de me deslocar a um sítio onde vão estar muitas pessoas, claro que tenho família e amigos, mas depois também tenho muitos desconhecidos. Às vezes também não sei o que é pior, se me sinto mais nervosa a estar a falar perante a minha família e os amigos, não sei o que é pior. E isso causa muita ansiedade. Agora já estou depois passa um mês e começo-me a ambientar, já parece tudo muito normal, muito natural, mas estou ansiosa para voltar ao meu escritório só e escrever. Por isso essa fase é gira, gosto, mas não gosto tanto. Mas faz parte, tenho de aceitar e viver bem com isso. Nós sendo introvertidas, tímidas e todas essas características, nós sentimos que nos limitam, não é? Então temos de estar sempre a fazer como é que é fazer das tripas coração para dar a volta e para parecer que no fundo somos extrovertidos. Isso vai ser o tema de um dos episódios próximos, tem mesmo de ser. Mas há algum truque, ou seja, o que é que tu vais fazendo para te preparar para isso também? Eu uma vez li, já não sei onde, mas funciona perfeitamente, que é fingir, fazer de conta que somos extrovertidos, a sério, e funciona. Okay. No lançamento deste último romance, eu usei essa estratégia.
E então as pessoas, a única pessoa que soube que eu estava nervosa foi a minha irmã, que me conhece muito bem. Mas toda a gente disse, estavas tão à vontade, correu tudo tão bem, não estavas nada nervosa. E eu estava bastante. Só que lá está, é fingir. Acho que fingir funciona. Olha, depois achas que o teu planeamento, achas que essa tua disciplina te ajuda também? Eu pergunto isto porque um dos truques que eu usava quando tinha de fazer apresentações para uma audiência grande era treinar muito, não é? Saber exatamente qual era a palavra a usar a seguir. Depois também rezar para não me falhar a palavra e ficar engasgada. Mas era um dos truques, não é? Era ensaiar e fazer toda a preparação para depois parecer, para depois fingir também. Sim, sim, acho que é isso. Sim, eu faço isso, preparar-me e ler o que escrevi, não é? Quase que um discurso, mas tento não prender a palavras, foi mesmo ao contrário, porque se eu não me lembro dessa palavra, bloqueio. Ou seja, tento que seja uma coisa muito natural. E às vezes esqueço mesmo de ideias que gostava de ter dito e não disse, mas paciência, também ninguém sabia que eu ia dizer aquilo, só eu é que sabia, não é? Sim. És muito exigente contigo nesse aspecto? Sou muito cuidadosa nos pormenores, sim, acho que sim, porque sou muito picuinhas em tudo. E acabo por ser também com quem trabalha comigo. Se o trabalho de alguém interfere no meu, diretamente ou indiretamente, eu sou muito exigente. E acho que isso é bom para toda a gente. Sim, sou exigente comigo e com os outros, se o trabalho dos outros interferir no meu. Olha, e há assim algum traço da tua personalidade que tu achas que está diretamente a obstaculizar o teu trabalho? Acho que não. Eu acho que eu estou a fazer exatamente aquilo que tem a ver comigo, que a minha forma de me expressar, ou seja, é uma continuidade daquilo que sou. Aliás, o que eu vim a fazer até aos meus 30 anos foi tudo menos natural, muito imposto por mim, imposto pela sociedade, no fundo, não é? Porque acho que nós somos formatados para estudarmos alguma coisa que seja difícil ou que seja garantia de emprego, ou qualquer coisa assim do género. Eu acho que estive sempre contra mim. E a partir do momento em que me dedico a algo que tem a ver comigo, acho que tudo flui com muita naturalidade. Por isso acho que não há nenhum traço da minha personalidade que... Acho eu, não sei. Isso é uma pergunta muito difícil, porque às vezes a percepção que nós somos nós próprios não é a verdadeira imagem, não sei. Tu voltaste a falar daquilo que fizeste até aos 30 anos, não ser aquilo que te deixava feliz. Nesse processo passava uma coisa que não te fazia feliz para uma coisa que realmente te faz feliz. Se houve momentos difíceis, se houve momentos em que pensaste, o que é que eu estou a fazer? Não, na fase inicial, acho que foi pior para mim, foi tentar convencer a minha família. O meu marido, na altura era meu namorado, acho que não me entenderam muito bem. Trocar o seguro pelo completamente inseguro. Mas não sei porque eu tinha, e acho que ainda tenho algo dentro de mim que me diz que estou no caminho certo e que tenho de confiar na minha intuição. E onde é que tu vês daqui a 10 anos? Idealizaste alguma evolução, algum momento ou algum objetivo que te vês atingir? Não. 10 anos é uma década. Isso é muito, muito, muito tempo. É verdade. Eu acho que antes de tudo do trabalho, porque a escrita é o que eu adoro fazer, mas é trabalho. Tenho 2 prioridades, que são os meus valores, continuar a ser fiel àquilo que é a minha estrutura enquanto pessoa, e a minha família. Acho que tenho que continuar a ser fiel à minha família e protegê-la. Acho que isso é o mais importante. Quando as pessoas deixam de pôr isto em primeiro lugar e se deixam levar por outro tipo de motivações, está tudo perdido. O seu equilíbrio altera-se, não traz coisas boas. Isso é a minha prioridade. E continuar a escrever, dando um passinho de cada vez, porque o que eu faço é faço um trabalho, um livro, e termina. Acaba esse trabalho, está arrumado, não penso mais nesse segundo. Pego noutra ideia nova e trabalho. E o que eu pretendo é fazer isso. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, nem quero criar expectativas. Vai-se vendo passo a passo. Tu, quando estás a escrever um livro, escreves outras coisas também, se calhar mais pequenas, no meio? Escrevo. Vou-vos contar uma coisa, a propósito disso. Eu acabei de escrever o último livro, então, o último romance, em junho do ano passado.
Entretanto, comecei a escrever um novo romance. Não comecei a escrever imediatamente, porque normalmente faço pesquisa, e pesquisa é muito chata e demora muito tempo. Acho que demora mais tempo é fazer pesquisa. E comecei a escrever um novo romance há relativamente pouco tempo. E quando eu tive de começar com a promoção deste romance que foi lançado, tive a sensação que tive de parar, de interromper o trabalho, porque aquilo estava-me a criar ansiedade, porque aquela rotina, lá está, aquele planeamento eu não estava a fazer cumprir nada, então aquilo estava-me a criar ansiedade. O que é que eu fiz? Peguei numa ideia que eu ia trabalhando nos meus tempos livres, ou seja, quando eu não estava a escrever, no meu tempo livre escrevia, e peguei nesse tal trabalho que eu pensei, talvez um dia publique, e não pensei, vou publicar agora, se tudo correr bem. Como é assim uma coisa mais pequena, é nisso que eu estou a trabalhar neste momento. Ou seja, como não exige tanto tempo de mim, vou intercalando entre a promoção do livro e a escrita. Olha, esse projeto que estás a fazer, podes falar um bocadinho, não digo que reveles detalhes que não possas revelar, sim, mas se nos podes só explicar mais ou menos, já sabemos que é mais pequeno, mas que formato é? São contos? É uma reportagem? É ficção. É muito giro, eu estou a adorar. Enquanto que os dois primeiros é assim algo muito intimista, escrito de forma autodiegética. Este não, este é um narrador que é giro. Não vou contar mais, estou a adorar escrever, está-me a dar imenso prazer. Acho que esse entusiasmo pelo que está, deixas-nos aqui a salivar um bocadinho com, Passa com o mistério e a minha energia, porque eu não contei nada especial. Não, é mesmo só de ver o teu sorriso, porque os olhos brilham. Sim, está a graça. Estou-me a divertir comigo própria. Eu acho que todos nós ambicionamos fazer um trabalho que nos deixa assim com essa alegria toda. Ver-te a falar assim tão apaixonadamente sobre o projeto que estás a fazer neste momento é inspirador. Sim, é bom. Mas é assim, eu quando estou a escrever um romance, por exemplo, não escrevo um capítulo e gostei, sim, fiz um bom trabalho. Reflito, será que fiz um bom trabalho? Foi bom? E penso, sim, foi um bom trabalho. Mas há dias em que eu sinto-me mais, ficou espetacular, é mesmo isto. Também não tenho dias sempre iguais, estou sempre uau, no auge. Eu acho que isso devia ser obrigatório para todas as pessoas, mas lá está, eu também só me sinto assim porque fiz por mudar. Podia não ter feito e estaria a fazer o mesmo que estava a fazer antigamente, não é? Alguma coisa na escolha das palavras que tu fizeste ao falar sobre o projeto que estás a fazer ao mesmo tempo que faz a promoção, em que estás a pôr à prova ou estás a testar estilos ou técnicas diferentes? Sim, sem dúvida. Sim, é isso que te está a fazer também gozar contigo própria? Acho que sim. Se calhar é mesmo isso, não tinha pensado nisso, mas acho que é isso. E acho que vai ser uma surpresa, se calhar, porque as pessoas só escrevi 2 romances e as pessoas cá habituaram-se muito a um estilo. E este é diferente, se calhar é esse gozo que me está a dar, é esta surpresa, se calhar, que irei criar, e estou a adorar. Porque é mesmo diferente daquilo que eu fiz até agora. Tão bom. Olha, eu não sei de ti, Eliana, mas eu ouço isto e fico com uma energia positiva, porque vou contar aqui um bocadinho o que é que acontece no mundo da ilustração, que é, as pessoas querem saber qual é o estilo em que tu trabalhas. Porquê? Porque quando te contratam querem que tu faças mais uma peça daquele estilo, para não terem surpresas no dia da entrega de trabalho. E então isto acaba por funcionar um pouco como umas algemas que acabam por cercear um pouco a criatividade da pessoa. Portanto, ouvir-te falar, de estares a fazer coisas que nunca tinhas experimentado, sem medo, com alegria, olha, traz-me uma fé. Isto não é para... Se calhar sou uma pessoa irresponsável, atenção. Não, longe de mim querer envenenar a tua alegria no processo criativo. Pelo contrário, o que eu quero dizer é que eu acho que é inspirador ver alguém a arriscar, se calhar a fugir do molde que usou, mas não querendo fugir, só experimentando, só divertindo-se, só desfrutando do processo. E às vezes acho que falta muito isso no processo criativo, falta a parte do gozo, do jogar, do brincar com as personagens, ou com as técnicas, ou seja com o que for, com a expressão, no fundo.
E então estar a ouvir-te assim deixa-me com vontade de, bom, agora vou para ali e vou brincar com os meus lápis. Não, sabe? porque não? Sim, exato, porque não, exatamente. Mas nós esquecemos, muitas vezes tão enfiados que estamos em fazer a parte administrativa ou as outras partes que têm que ser feitas no negócio. E por acaso isso faz-me pensar, tu fazes também essas partes ou tens alguém que te faça o agenciamento de livros, de aparecer, portanto, aquilo Não tenho ninguém, mas adorava ter, porque a sério, é verdade, porque é algo que me consome muito o tempo. E enquanto eu estou a fazer isso, não estou a trabalhar, porque trabalhar para mim é produzir, é escrever, não é? Isso rouba bastante tempo. Adorava ter um agente que fizesse essas coisas, que percebem muito mais do que eu por mim, sem dúvida. Pronto. Por isso, alguma gente que me estiver a ouvir... Sim, por favor. E nós para mim também. No final vais pedir que deixes os teus contactos, Ana, por isso se aparecer alguém será reencaminhado. Estou a brincar. Mas sim, acho que é importante. No nosso país não é muito usual, mas no Brasil, por exemplo, existe muito... Normalmente os escritores trabalham com um agente literário. Eu li há pouco tempo que nesta onda e febre de startups e de empreendedorismo, que a primeira coisa que um empreendedor deveria fazer seria contratar alguém para tratar de toda a parte de logística administrativa para poder concentrar-se e deveria ser o primeiro grande investimento. Confesso que ainda não tive coragem de fazer investimentos grandes e ter de contratar alguém é um daqueles que me pesa, mas que sinto as dores de não o fazer, claramente. Sim, eu também. Sim, é verdade. Mas lá está, é um investimento e quando se começa um projeto ainda não se tem essa possibilidade, não é? Se calhar com o tempo é que se vai conseguir. Tu falaste há pouco do Brasil e do agenciamento dos autores no Brasil. Tu publicaste lá um livro. Foi um esforço teu ou foi com a ajuda da editora? Não, foi com a ajuda da editora. Isso foi muito simples porque eles também estão lá. Então o livro é o mesmo, não foi traduzido, por isso não, foi muito fácil. Pois isso exponencia drasticamente o público-alvo, o que é... Exato. Sim, sem dúvida, porque os brasileiros leem imenso, acho que mais até que os portugueses. É muito engraçado. Eu estive lá a viver, por isso que sei isto. Vai-se aqui a uma livraria e está às moscas. É muito triste. E no Brasil, eu ia a uma livraria, eles estavam cheios, as pessoas estavam sentadas no chão, nas escadas, a ler. Tem muito, muito interesse, é engraçado. Onde é que viveste no Brasil? Em São Paulo. Eu fui acompanhar o meu marido. Também estive a viver em Buenos Aires e depois no Panamá, também assim, nesse regime. E já estavas a trabalhar como escritora nessa altura? Já. Aproveitaste a ida para São Paulo também para mudar de carreira? Já o tinha feito antes, alguns meses antes, e quando surgiu essa hipótese, porque o meu marido é engenheiro civil, eu não tinha como dizer que não, porque realmente eu trabalhava em casa, seria egoísmo da minha parte não o acompanhar. Se eu podia trabalhar, fazer o mesmo que faço cá, fazia lá, igual. E quanto tempo é que viveram lá? 3 anos. 3 anos, é como eu. 3 anos em Buenos Aires e 3 no Panamá. E tu, como é que foi a adaptação à nova cidade? Gostou muito, porque antes de irmos parece espetacular. Parece que vamos de férias, não é? E não é. Pois é muito longe, estamos privados da família, dos amigos e também é preciso isso. Pelo menos eu preciso disso. Para mim não foi fácil, mas teve de ser. E cresci muito como pessoa e também me inspirei muito para os livros, também foi bom. Não, eu ia dizer que se calhar também te ajudou a cimentar essa decisão, não é? Sim. E a procurar solidificá-la. Sim. Deu-me mais segurança, talvez, porque quando comecei a escrever eu não sabia, achava que tinha alguma capacidade para o fazer, mas isso é o que nós achamos, não é? Depois a realidade pode ser outra. E comecei, o primeiro romance teve muita receptividade, as pessoas gostaram bastante e isso fez-me pensar, bem, não são ilusões da minha parte, se calhar realmente é este o meu caminho e deu-me forças para continuar. E é bom às vezes quando alguém desconhecido me envia uma mensagem ou um e-mail a perguntar então quando é que vem o seu próximo romance?
E às vezes eu sinto-me desmotivada porque não é fácil quando se passa muito tempo a trabalhar num projeto que não sabemos o que é que vai acontecer. E ouvir essa pergunta é bom, sabe muito bem, dá-me muita energia. Ana, olhando para trás, achas que farias algo diferente? Claro que sim, faria. Não fico a pensar nisso. Às vezes penso, sim, faria. Primeiro tinha tirado a minha licenciatura, o meu caminho académico, que é uma coisa importante, porque é um investimento de tempo, dinheiro, muita coisa, não teria sido este. Não fez sentido nenhum, no fundo. Apesar de ter aprendido muito. Provavelmente teria-me formado em filosofia, que era onde eu me destacava, onde tirava as melhores notas. Às vezes as coisas são à nossa frente e nós não as vemos, ou não as queremos ver, é engraçado. Porque lá está, concilia a escrita com a reflexão. Era a única coisa que eu teria mudado, mas também não sei, porque se calhar a minha vida poderia ter sido outro rumo e eu agora não tinha a vida que tenho. Por isso é tudo muito relativo. Não sei até que ponto, ao queremos mudar ou pensarmos, se tivesse feito as coisas de maneira diferente, se calhar não estaríamos aqui. Exato, não é? Como nos filmes, que há várias... Mas depois no final pode ou não, ou se calhar viria dar ao mesmo caminho, porque tinha de ser assim. E que conselhos é que darias a quem aspira a ser escritor? Primeiro, tem de escrever bem, não dar erros ortográficos, saber escrever, isso é fundamental. Depois ter o seu estilo, não querer copiar ninguém, imitar ninguém, ter confiança em si próprio e escrever aquilo que vem de dentro e não querer copiar ninguém. A terceira é trabalhar muito, trabalhar e ser disciplinado e estipular um tempo para escrever. Acho que é o essencial, essas três coisas. E agora, finalmente, onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar? No Facebook e no meu blog, que é anagilcampos.blogspot.com. E o Facebook também é facebook.com/anagilcampos? Exato, é muito fácil, é o meu nome. Ana, nós queremos te agradecer o teres dispensado este tempo para falar um bocadinho connosco. Estamos super curiosos, eu estou super curiosa por ficar a saber mais e esse projeto que está agora a nascer. Vamos também deixar um link para o teu site, para o teu Facebook e já agora, os teus livros estão à venda em todas as livrarias do país? Eu tenho no meu blog, na barra lateral direita, tem lá as livrarias onde se encontra. Ok, portanto não se esqueçam de ir lá ver no site da Ana. Só te podemos desejar o máximo êxito e estou desejosa por saber o que é que vai sair da tua caneta. Eu adorei conhecer-vos e adorei esta conversa, gostei mesmo muito. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, nós é que agradecemos, Ana. Tudo de bom e assim, não nos comprometemos a evitar que tenhas imensas perguntas sobre como é que consegues essa disciplina toda, ok? Porque eu acho que vai ser o nosso post com mais comentários, sem dúvida, de ok, e agora, qual é que é o truque mesmo? Vá, qualquer dia pedem-te para escrever um livro de autoajuda, é? Não sou perfeita, tenho muitos defeitos nisso. Não, mas se houver muitas perguntas e muitas cartas à querida Anita a querer falar com a Ana, nós chamamos-te outra vez para vires aqui falar connosco, lemos-te tudo e tu respondes à correspondência. Está combinado. Por isso, quem tiver perguntas, não hesite, não se coibam, siga. Ana, obrigada. Um beijinho. Obrigada. Um beijinho grande para as duas. Beijinho. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, e não se esqueçam de fazer também perguntas à nossa convidada, a Ana, ou então no Facebook da Anita, que é facebook.com/anitanotrabalho. Ou então poderão encontrar-nos nas nossas plataformas profissionais. A Eliana está no nautilo.net, que é a sua agência boutique, ou então na obviousmag.org, a plataforma cultural da qual ela é curadora.
E eu estou no airdesignstudio.com, que é o meu site e portfólio, e no Instagram também podem encontrar como AIR_Billy. Até à próxima! Até à próxima! Beijinhos!